Bom pessoal, Cláudio Mafra aqui de novo. Hoje vamos estar fazendo uma videoaula para sanar a dúvida da Sueli, que ela me questionou do seguinte: tem um relatório que mensalmente elas precisam passar na empresa em que ela trabalha e na verdade junto a esse relatório vai o número de CPF, tá? Esse número de CPF, porém, a empresa que recebe esses relatórios, tá, ela não, o sistema que ela usa não aceita que vá caracteres tipo ponto e traço, tá? Tem que ser apenas caracteres numéricos, tá? Então você vê que no CPF ele está aqui, ó, ele tem ponto e tem traço, tá? Como que eles fazem, ou até então faziam na empresa lá, eles entravam célula por célula, tirava o ponto, como eu estou fazendo aqui agora, e vinha aqui e tirava o traço. E assim ia um por um, e aí às vezes com 1000 funcionários aí, poxa, fica 3, 4 dias para fazer isso aí, tá? Ou precisa um mutirão para tá fazendo essa remoção desses caracteres aí. Então, de posse disso, a gente passou 3 situações que podem ser usadas para resolver isso. E aí acabou que ela me informou que utilizou o comando substituir, né? Lembrando, pessoal, que se eu fizer a remoção manualmente, célula por célula, ponto por ponto, traço por traço, funciona também. Porém, como eu disse, é muito trabalhoso, é perda de tempo, e a gente sabe que na correria do dia a dia não dá para ficar perdendo tempo mais, tá? Então, a gente vai fazer essa videoaula justamente para auxiliar esse ganho de produtividade, ok? Que acaba, esse tempo que ia ser gasto para isso aqui, acaba sendo gasto com outras rotinas do ambiente de trabalho, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? De posse disso, eu posso vir aqui e marcar minha coluna toda, eu posso marcar só o intervalo, não tem problema nenhum. De posse disso, está marcado, está selecionado já o meu intervalo. Eu vou simplesmente vir aqui e apertar a tecla Ctrl e a tecla U. Já abriu para mim o comando localizar e substituir. O localizar a gente vai falar em outro momento na videoaula. Por enquanto a gente vai trabalhar o substituir, que é o foco hoje da videoaula. Esse comando substituir, como que ele funciona? Ele vai dizer para mim assim, ó, localizar o que? Então eu quero localizar o caractere a ser substituído, por exemplo. Então o que eu quero substituir? Ponto. Vou lá e digito ponto. Substituir por que caractere? Por nenhum. Então eu deixo em branco, tá? E eu tenho a opção célula por célula, eu venho aqui em substituir, tá? Ou eu substituo tudo, que para ganhar tempo, obviamente, eu vou substituir tudo. Vamos dar o comando e vai ver o que vai acontecer, tá? Ó, pronto, fizemos 40 substituições. Você vê que aqui ele já removeu, tá, todos os pontos. Eu tenho 20 CPFs aqui, ele removeu, como cada um tinha 40 pontos, ele tinha 2 pontos, deu total de 40. Então fez as 40 substituições de ponto por nada. Dá um ok. De posse disso, ainda falta remover traço. A situação é a mesma. Então eu venho aqui, ao invés de ponto, ele vai localizar para mim agora o traço e também vai substituir por nada. E eu venho aqui substituir tudo. Obviamente só encontrou 20, porque ponto, cada CPF só tem um traço, né? Ponto eram 2 cada um e traço apenas um. Então dá ok, fecha, está pronto. Todo o formato que era CPF, né, continha esses caracteres ponto e traço, agora já não tem mais, né? Você vê que os dados são os mesmos, porém sem esses caracteres. Esta é uma situação, pessoal. Próxima situação, eu vou tratar na planilha 2 aqui, que também acaba facilitando e muito, inclusive até muito mais rápido do que esse comando Ctrl U, tá? Ou o comando substituir, localizar e substituir, tá? De posse disso, o que eu vou fazer? Eu vou digitar esse primeiro CPF aqui, ó, tá? Esse primeiro eu vou ter que digitar, não tem jeito. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 220, 10. Vê que eu já digitei do jeito que eu quero, sem ponto e sem o traço,
dá um Enter, ok. Ah, mas e os outros? Os outros eu vou usar o comando Ctrl E, que é o preenchimento relâmpago. Você vê que ele já aplicou para todas as outras linhas aqui que eu tinha esses mesmos dados. Tá? Você vê que ele já veio sem o ponto e sem o traço, já veio para cá, tá? Então, ó, muito mais rápido, muito mais prático. Depende da agilidade só de eu estar digitando aqui na primeira linha aqui, ele já replica para os outros para baixo, tá? Então vamos pular para a planilha 3, que é bem semelhante ao anterior, tá? A única coisa que eu vou fazer é, de novo, 1, 2, 3, eu vou ter que digitar, né? 3, 4, 5, 220, 10, ok? Deu um Enter. A hora que eu começar a digitar, você vê que ele já diz para mim aqui, ó, é isso que você quer? Já removi ponto e removi o traço como você tinha feito na linha anterior. Que é isso? Se eu quiser isso, simplesmente vou dar um Enter. Tá pronto, pessoal, ó. Isso para 1000 CPF, cara, o tempo gasto vai ser o mesmo que se eu fizer para 3, 4 células. É questão de milésimo de segundo aí. O tempo gasto vai ser aqui, ó, para eu digitar o primeiro. Comecei a digitar o segundo, você viu que coloquei só o número 1, já replicou para todos os outros, tá? Aproveitando a deixa, pessoal, deixa eu aproveitar e criar mais uma outra planilha aqui, tá? Vamos deletar aqui. Tem uma outra situação aqui também. Ah, eu quero separar, vamos esquecer que isso aqui fosse CPF, que é um outro tipo de dados. Eu quero só os 3 primeiros números de cada sentença dessa. O que eu faço? Simples, eu vou digitar só os 3 primeiros. 1, 2, 3. A hora que eu começar a digitar, você vê que ele pegou os primeiros 3 de todas elas aqui, ó. Tá? Olha lá. Todos eles estão aqui, ó. Se é isso que eu quero, eu simplesmente vou dar um OK, tá? Se não for isso, eu quero só os 2 últimos. Então eu vou dar aqui 10. Porque eu pego 13, você vê que ele já buscou para mim aqui também, ó. Tá? Se eu quiser só os últimos, se quer, OK. Vamos na outra situação, eu quero só os segundos números. Então 3 aqui, porque ele já pegou aqui também, na verdade a segunda, os números próximos, né, entre, vamos dizer assim, entre os dois pontos, você vê que ele já pega também. Então aqui fica a critério, tá? Isso aqui foi só uma curiosidade extra que pintou agora no momento da videoaula, tá? Então deixa eu já voltar aqui. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 220, 10. Ok, vou dar aqui. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 220, 10. Ok, vamos dar um. Tá, vamos esquecer isso aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui, ó, não é fórmula, tá? Eu podia fazer uma fórmula aqui para remover traço, para remover o ponto, mas aí ficaria fórmula. Tanto é que não é fórmula aqui, que se eu deletar esses aqui, ele continua do mesmo jeito. Porque ele não depende dessa célula aqui. Eles são dados, foram criados a partir dela, mas é independente. Então não depende dos dados que estavam aqui, tá? Aí tem outra situação aqui também, aproveitando mais uma dica aí, que eu posso personalizar esses números aqui, ó, tá? O que é personalizar? O próprio nome já diz. Eu vou acionar a tecla Ctrl 1 para eu entrar aqui na formatação de células. Eu vou vir aqui em formato personalizado. Aí, formato personalizado, você vê que está aqui para mim de tipo geral, tá? Que é o mesmo que está aqui, ó. Entendeu? Mas eu não quero aqui geral, eu quero personalizar, eu quero deixar ele com a minha cara. Quero enxergar de forma diferente. Como que eu quero enxergar? Eu quero enxergar no formato CPF, tá? Tem, logicamente, pré-definido N aqui, ó, N formatos aqui, ó. Mas não, hoje o que eu quero é formatar, eu quero no formato CPF. Como que é o formato CPF? Eu vou 1, 2, 3, 3 zeros. Aí depois do terceiro caractere numérico, para mim vem o ponto. O ponto não é caractere numérico, ele é letra, é fonte. Então o que eu faço? Toda fonte que eu for informar para Excel, que é texto, ele tem que estar entre aspas duplas. Então o que eu faço? Vou dar uma aspas duplas aqui
e vou colocar um ponto, tá? Vou dar aspas duplas de novo, por quê? Porque eu fechei, eu abri aqui, ponto com aspas, coloquei o ponto, fechei de novo, dizendo para você, ó, o que está entre aspas é texto. Agora eu vou novamente para os números, de novo, 1, 2, 3, vou abrir de novo, aspas duplas, por quê? Porque o ponto meu vai ter que estar, o ponto é texto, então também entre aspas. De novo, 0, 0, 0, abro aspas de novo e agora vem outra situação, agora não é ponto, agora é traço. Então entre aspas vai o traço. Aí eu arremato com 0, 0. Vê-se aqui para mim que ficou o formato CPF, que é o formato que eu vou aplicar na minha seleção aqui, ó, tá? Então eu vou dar um OK. Isso aqui voltou ao formato CPF. Porém, só o formato aqui, pessoal, é só uma máscara, como se o Excel estivesse dizendo, ó, eu estou te apresentando assim, mas na realidade ele não é assim, ele é assim, tá? Então você pode clicar aqui, que ele já mostra o formato sem ponto e sem o traço, porque ele é apenas uma máscara, apenas para, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Tanto é que se eu voltar aqui, onde eu tenho um formato CPF, aqui, ó, e acionar a célula, ele continua me mostrando para mim que eu tenho ponto e traço, tá? Já nessa, aqui onde a gente criou só o formato, ele mostra para mim que na verdade ponto e traço eles não existem, ok? Então pessoal, eu acho que a aula acabou se estendendo um pouco mais, que eu acabei me empolgando e entrei umas dicas a mais aí, porém a situação é essa, você vê que é fácil de trabalhar, porém a gente precisa conhecer essas ferramentas aí, ok? Fácil para fazer e ganha tempo, tá? Fica, vamos dizer assim, fica bem apresentável e acaba atendendo ao cliente que precisa desses dados nesse formato, ok? Então vamos ficando por aqui para não estender mais ainda. E prometo que em breve a gente vai estar fazendo, assim que possível, uma vídeo explicando o formato Ctrl L, tá? Que é o formato, na verdade, de localizar, tá? Que a gente vai trabalhar, que é bem parecido com o substituir, que inclusive os dois estão do lado aqui. Beleza? Tem outras condições aqui também que a gente vai acabar vendo mais pra frente, tá? Mas hoje o foco era isso aqui. Beleza? Então, pessoal, um abraço a todos aí e até a próxima. Tchau, tchau.